Muito boa noite, pessoal. Uma boa tarde para todos e para todas que estão aí do outro lado, né? Nós, mais uma vez, Centro Espírita Lar da Prece, aqui de Itaquaquecetuba, estamos iniciando a nossa live dominical, das 18 horas, né? A hora do Ângelus, a hora da Ave Maria. E nós estamos localizados aqui na Avenida das Monções, número 279, Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo. Como a internet vai para o mundo inteiro, né? Se você estiver aqui na região, você está convidado, né, a vir aqui na casa a partir do momento da abertura. Nós estamos pretendendo reiniciar aqui os trabalhos a partir do mês que vem. Vamos só confirmar a data com todos os trabalhadores, os colaboradores da casa. Então, avisaremos aqui através da live. Você que está por perto aqui também, nós temos um trabalho social aqui na casa. Nós auxiliamos algumas famílias com cesta básica. Então, se você puder fazer alguma doação de arroz, feijão, óleo, macarrão, esses alimentos não perecíveis, e se você também não puder trazer, não tem problema, manda um mensagem para a gente, ou através do próprio Facebook, o seu endereço, né, e a gente passa aí uma hora, combina, né, para poder passar e pegar as doações, se você puder nos auxiliar, tá bom? Que como as casas estão fechadas, né, nós estamos tendo algum problema para realizar a entrega da cesta básica, estamos conseguindo, graças a Deus. Hoje foi dia, não é? Foi tudo perfeito, tudo tranquilo, mas sempre contamos com a caridade, não é, das pessoas. Então, o nosso trabalho é sempre fazer essa divulgação e está sempre fazendo esse pedido. Então, estamos renovando o pedido para que eles puderem nos auxiliar. Na noite de hoje, a nossa palestrante será a dona Cristina Brasil, que vai fazer uma palestra bem simplesinha para a gente. Ela vai falar sobre o sentido da vida, né? E o seu Alexandre vai fazer a prece inicial para nós aqui. Uma boa noite a todos. Neste momento, vamos pedindo para que nós fechemos nossos olhos físicos, abrindo os olhos do coração, pedindo à equipe espiritual presente que nos dê a sustentação da noite, envolvendo todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Pedimos também para a equipe presente dar a orientação necessária para a oradora da noite, que ela estudou com tanto carinho, que ela consiga passar tudo aquilo que ela preparou e que nós aqui podemos assimilar a cada palavra que vai ser dita, e que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Cristina, só mais um último avisinho, né? Você que está nos assistindo, se quiser, né, pode colocar um copo com água, um jarrinho com água, próximo aí de uma mesa ou de um local que você esteja nos assistindo. E certamente os espíritos que trabalham nessa casa aqui irão fazer essa colaboração, né, para fluidificar a água aí na sua residência, tá bom? Para você poder beber essa água como se estivesse aqui no Centro Espírita. Cristina, todo seu. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver com muito amor e com muito carinho. Bom, como nosso companheiro Reinaldo falou, hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Né? Eu peguei esse tema porque há uns meses atrás, uma criança de 9 anos perguntou para a mãe dele qual que era o sentido da vida. E eu fiquei procurando, né? Então eu falei assim, um dia eu faço uma palestra sobre isto. E escolhi hoje. Mas vamos lá. Né? Cada um entende a vida da sua maneira, conforme a sua evolução espiritual, né? Conforme a vida pessoal que ela tem, correto? Então nós estamos aqui, não estamos aqui para destinar qual é o seu sentido da vida, mas levar sim a nós
a uma reflexão do nosso sentido da vida individual, né? Cada um vai procurar, depois que a gente bater esse papinho, cada um vai procurar o seu próprio sentido da vida. E eu achei interessante nessa busca, porque eu peguei um rapaz lá, né, na internet, que ele estava lá no sentido da vida. Eu falei assim, ele não era espírita, mas eu vou dar uma olhada no que ele tem para oferecer para a gente. Ele era muito curioso pela vida quando jovem e ele resolveu estudar, né, estudar a ciência da vida e se tornou biólogo, né? Estudou biologia para entender melhor a vida como ela era. E eu achei muito interessante porque ele começa o tema dele, depois que ele faz a narrativa da vida dele, que não interessa para nós, por isso que eu cortei uma boa parte do que ele falou, mas o fundamento que ele trouxe para mim foi esse: a vida é a relação com expressão da ciência. A vida perde o sentido para quem ignora, aí constrói uma realidade totalmente artificial, afastando-se do natural, né? Ele tem essa conclusão que ele traz para a gente e ele ainda fala que nós somos regidos por duas leis, a lei do amor e a lei do progresso, né? Que nem essas duas leis, elas são assim, não tem Constituição Federal e nem país nenhum que tire essas leis, que modificam essas duas leis. Essas leis, elas são imutáveis, como nós aprendemos dentro dos livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, quando a gente estuda, vê as leis, né? Entramos nas leis, a gente vê que são leis realmente imutáveis. Aí ele fala assim, cada um constrói a sua verdade de acordo com a expressão da própria consciência. Nem a ciência detém a verdade absoluta, uma vez que sempre está se atualizando. Então ele mostra que nem a ciência tem uma verdade absoluta, sempre está renovando, sempre descobrindo novos genes, novas vacinas, enfim, complementando, né, todos os medicamentos que a ciência sempre está estudando. E daí ele vem, já o cosmo, não, ele é a verdade absoluta que todas as outras. Já a verdade dita são acreditadas e desacreditadas, que estão navegando sobre uma verdade infinita. Então a verdade que ele diz aqui do cosmos, a gente sabe que ela não muda, que são as nossas leis regidas pelo nosso universo. Agora, já a lei dita pelo homem, essa, né, a gente vê aí a mudança constante de todas as leis que nós vivemos aqui nos nossos países, né? E aí ele fala assim ainda, já com o cosmos, né, navega a verdade infinita, aí ele fala assim, nós usamos a eletricidade para ligar o nosso computador e acender uma luz, correto? Mas não podemos mudar como a energia elétrica funciona. A gente pode até tentar mudar, né? Mas a gente não consegue mudar como essa energia elétrica ela funciona. Sendo a lei do amor e do progresso carta magna de todas as outras leis naturais, isto significa que o sentido da vida é a evolução e melhorar, harmonizar a vida dá provas, a vida, né? A vida dá provas o tempo todo deste amor supremo. Aí ele coloca umas duas perguntas. O que seria de nós se o sol não brilhasse todos os dias? Algum dinheiro poderia garantir a nossa sobrevivência? São duas perguntas que ele fez, né? Eu tentei responder, não consigo não, né? Mas se viver sem o sol, eu acho que eu jamais poderia viver, porque eu não gosto do frio, adoro o calor, então eu não gostaria de ficar sem ele. Ele coloca assim, e quanto
o sol cobra da humanidade para nascer, né, todos os dias e se pôr todos os dias. Quanto que esse sol cobra de todos nós seres humanos dentro desse universo, quanto que ele cobra de cada um disso? Então aí ele conclui assim: posso concluir que cada pessoa é única e tem o seu próprio propósito de vida, que certamente para o sucesso superior e total não depende de outra pessoa, depende unicamente de si mesmo, se comprometendo com o seu progresso pessoal, beneficiando coletivamente e com isto expandindo cada vez mais a sua consciência, alinhando com as leis supremas da vida. Eu achei super interessante essa colocação que ele nos trouxe porque ele trabalha, né, o amor dentro do progresso. Então ele mostra de uma maneira bem simples para nós que tudo somos nós. É a nossa consciência que nos rege para o bem ou para o mal. Isso a gente aprendeu há muito tempo dentro da doutrina dos espíritos e vamos caminhando devagar, estamos lá, né? Aí eu peguei um outro, né, agora o conceito dentro da doutrina dos espíritos, para a gente poder estar conversando também. Refletir sobre a própria vida é uma necessidade que não deve ser deixada para depois, porque a gente sempre deixa para pensar na vida depois. Ah, não, depois eu penso nisso, depois eu penso naquilo, depois eu faço, depois eu deixo de fazer, não é assim? Essa é a nossa rotina diária. Ele pede para um pouquinho de pensar freneticamente nos afazeres, na conexão em várias atividades ao mesmo tempo, porque infelizmente nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma dona de casa, né, vamos dizer das mulheres, vamos deixar os homens um pouquinho fora do negócio, né, porque as mulheres, geralmente, ela está fazendo a comida, ela está lavando a louça, está com a roupa no tanque, né, cuidando de uma criança, ela consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então ele pede para que a gente saia do pensamento superficiais e se aprofunda um pouco na nossa consciência, aonde está o nosso eu, né? O nosso eu guardadinho, o nosso eu verdadeiro, que está bem guardado lá, aonde registrada toda a experiência, tudo o que fizemos, pensamos, sentimos, o que somente Deus conhece a totalidade dos nossos mais profundos pensamentos, do nosso eu interior. Quando ele se refere a isso, ele não fala só na nossa vida presente, nessa atual reencarnação, mas ele fala de uma outra existência lá atrás. Quem conhece a nossa existência? Quem fomos nós em outras reencarnações? É só Deus que sabe, né? Deus nos conhece perfeitamente, então Ele que faz essa ajuda, esse intercâmbio com a gente. A ansiedade que nós causamos em nós, gerada pela nossa vida moderna, que impõe falsas necessidades de se acompanhar tudo e todos. Ou seja, nós sempre achamos que a nossa felicidade está no que eu quero ter, no que eu posso ter, né? E nunca no que eu preciso ter. Já prestaram atenção? A gente sempre tem, né, essa visão da felicidade, aí ela se torna a verdade legítima para nós, né? Porque eu preciso ter. A gente não se dá conta que a gente às vezes não tem a necessidade de tudo isto.
né? A gente precisa acordar e despertar para isto. Porque aqui nesse tema, eu estava até, vocês vão me desculpar, mas eu estava dando uma olhadinha, mas eu me perco mais olhando o que eu escrevi do que eu falando aquilo que eu tenho para falar, tá ok? Então eu vou parar um pouquinho de olhar aqui e vamos falar pessoalmente assim. Pelo tudo que eu li aqui no sentido da vida, ele nos traz aquilo mais profundo em nós, para que nós pararmos, para nos conhecer, coisa que a gente não faz, né? A gente não se dá o luxo de parar e falar assim, não, peraí, deixa eu me estacionar um pouquinho, deixa eu ir para o meu quarto, né? Desligar o som, a televisão, fechar a porta e ficar no meu repouso, avaliando a minha vida. O que eu fui, né? Lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás. O que eu fazia? Qual foi a minha jornada dos meus 15 anos até agora? O meu passado, o meu presente, a gente não avalia isso. A gente tem aquele ditado, o que passou, passou, né? Mas o que nós aprendemos com o nosso passado? Será que passou abatido? Será que as frustrações, as decepções, as mágoas que sofremos, não aprendemos nada com tudo isto? Essa é a reflexão que ele pede para que a gente pare, observe, entre no seu eu e conversa com você mesmo. Porque tudo que nós vivenciamos, seja na dor, seja nas alegrias, tudo temos que tirar um grande aprendizado de todas as nossas escolhas, né? Mas a gente aqui fala, a gente às vezes, eu estava até comentando ontem lá com o Reinaldo, que quando chega no fim do ano, né? 1º de janeiro, antes de chegar 31 de dezembro, a gente já faz uma programação para o outro ano. Eu acho que alguém fez programação errada para entrar 2020, viu, gente? Alguém não programou direito aí, não pediu coisas boas para 2020, porque, né, vamos brincar, mas a gente faz, né, muitas pessoas vivem fazendo programações para o outro ano. O ano de 2021 eu quero alcançar isso, eu quero conseguir aquilo, enfim, planeja tudo, né? Põe até uma moldura em tudo que ela planejou e faz disso a sua vida. Que ali está a felicidade dela, em tudo aquilo que ela planejou. Mas a vida, uma hora, nos acorda, manda a gente parar, muda a folha e a gente entra dentro de uma decepção muito grande, porque tudo que foi planejado, a gente está vendo que não vai ser realizado. Aí entramos em uma depressão, em uma frustração. Muito, se não tiver fé e não acreditar em Deus, com muita força, ele entra no autodesespero, vai viver a sua dor, se lamentando por muitos e muitos anos. Muitos casos até entram em depressão profunda, porque ele fez um quadro, moldurou a sua vida dentro daquilo. E Deus vem e fala assim, filho, peraí, a sua vida não é essa, a sua vida é esta. É o que você veio fazer aqui. A sua missão é essa. Então nós temos, por isso que a doutrina dos espíritos, ele sempre pede para a gente agir com racionalidade. Sermos racionais em tudo aquilo que a gente quiser e tudo aquilo que a gente pensar.
Porque às vezes o que é para a gente no dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Aí o que a gente planejou, se a gente desencarna nesse intervalo, o que a gente planejou, a gente vai do plano espiritual como? A gente até dá risada, porque a gente fala assim, poxa, eu planejei, comprei um carro, comprei um arte, agora desencarno, não vou aproveitar a vida, quero de volta, quero reencarnar novamente, me leve de volta, eu não quero morrer, quero continuar na Terra, porque eu quero desfrutar daquilo que eu construí, daquilo que eu conquistei. Gente, não é bem por aí. O sentido da nossa vida não é este. Não é as conquistas materiais. O nosso sentido da vida é o sentido espiritual. É valorizar a nossa vida espiritual. O que somos hoje, em vista do que fomos há uns 10 anos atrás. Conseguimos melhorar? Ótimo, parabéns. Né? Aquele que conseguiu caminhar, hoje se acha um pouco melhor do que era 10 anos atrás, está de parabéns. Continue, porque a espiritualidade, nós somos espíritos eternos. Tem muito tempo aí para frente para a gente conseguir ser um espírito perfeito. E Deus sabia muito bem disto. Por isso que Ele nos ofereceu ferramentas maravilhosas, porque Ele sabia que nós somos crianças espirituais ainda. E Ele nos concedeu a doutrina dos espíritos para que a gente pudesse ter uma bagagem para guiar a nossa existência agora, sem se preocupar com o outro do meu lado ou o outro do outro lado. Eu não tenho que guiar a vida de ninguém, eu tenho que guiar a minha. Se eu não consigo guiar a minha própria vida, o meu próprio eu, como eu vou conseguir guiar a vida de outros? Como eu posso passar para frente os ensinamentos se eu não aplico para mim primeiro? É uma reflexão que ele faz aqui nessas páginas, que eu falei assim hoje para o Reinaldo. Reinaldo, acho que eu vou desistir de falar sobre isso, porque o negócio está meio pesado no final, né? Ele pegou pesado com a gente, né? Mas eu falei assim, eu tenho que me desafiar para ler. Por quê? Primeiramente, tudo isto aqui está sendo para mim. Eu estava precisando ler isso, estava precisando ouvir isso, estava precisando ter esse conhecimento para mim, para que a gente se preocupe um pouquinho mais com a gente, olhe um pouquinho mais para a gente, até onde eu posso ir e o que eu não posso ir mais, porque todos nós temos que ter esse limite, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Por isso que Deus deu essas ferramentas da prece, da caridade, para que a gente pudesse aprender a nos tolerar, a compreender e a nos amar em primeiro lugar, né? E aí tem uma frase aqui que eles falam, né, que eu achei muito interessante, que essa parte aqui eu vou ler para mim não coisar, né? Porque quando a gente entra, né, em todas essas redomas, vamos se dizer, porque a gente vai assim, não que a gente seja espírita, gente, nós vamos deixar de sofrer, de sentir dor, de sentir tristeza, não. Tudo isso são provas. Como eu falei no começo, são pedras colocadas no caminho para que a gente possa suportá-las. Quando a gente suporta todas as pedras que vêm para o nosso caminho, nós saímos dela mais fortalecidos. Muito mais, um pouco mais de aprendizado, né? Porque a dor e o desânimo, às vezes ele bate na gente. Mas se a gente tem a fé raciocinada, a gente levanta e segue. A vida continua.
né? Mesmo dentro das perdas que a gente tem de entes queridos, a gente sofre, fica triste, mas a vida continua para nós que ficamos aqui. E feliz, para nós espíritos, nós deveríamos encarar assim, feliz ele que se livrou de tudo isto, que conseguiu partir, e nós aqui continuamos na nossa luta. E aqui tem um dizer que ele diz assim: nós somos eternos, somos fruto da nossa colheita, herdeiros do nosso passado e construtores do nosso amanhã. Só por essa frase a gente já vê o nosso fruto, né? Nós plantamos e agora nós estamos colhendo tudo aquilo que plantamos em existências anteriores ou mesmo nessa existência. Porque muitos de nós nos modificamos depois que nos tornamos espírita. E olha que tem muitos que nem melhoraram muito ainda, como eu ainda não, né? Mas a gente está nessa caminhada. Então nós estamos colhendo tudo aquilo que plantamos. Podemos nos queixar? Não. Porque fomos nós que plantamos, então nós estamos só simplesmente colhendo. E somos herdeiros do nosso passado. Porque o que nós fizemos lá atrás não fica, não puseram a borracha e apagaram o que nós fizemos. Está nítido dentro da nossa própria consciência. E é isto que nós temos que ter esse despertar para conseguirmos melhorarmos. É buscar se melhorar através do nosso passado. Embora não sabemos o que fizemos, mas se olhar para dentro de nós, nós vamos ver que nós não fomos boa coisa não, né? Para estar agora aqui, nós não fomos muito bom, né? Para estar passando por muitas coisas ainda, né? E construtores do nosso amanhã. Olha, se hoje nós conseguimos fazer o melhor que nós possamos fazer, o nosso amanhã, eu não estou dizendo amanhã segunda-feira, tá, gente? Estou falando num amanhã, em uma próxima retornada ao planeta Terra, vai ser um pouco mais suave, um pouco mais sutil. Porque aí está o nosso sentido da vida. É resgatar o que viemos resgatar, aprender diante da lei do progresso, amar sem diferença nenhuma, nos preparar para o amanhã. Porque se conseguirmos ter esse roteiro, o amanhã será maravilhoso para todos nós. E eu vou encerrar com um dizer, né, daqui das sábias palavras, né, da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na sua, né, maravilhosa obra Illuminati, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Está na página lá que ela que diz assim: eis o que de ti mesmo fizer. Aí ela fala: aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes de te faça multiplicando. Renasceste para conquistar a verdade, adormecida no teu íntimo. Continua e ame, tem paciência e nunca desista da luta. Então, essa mensagem da nossa companheira, né, foi muito assim, ela mostra pra gente que a nossa luta continua, porque nós temos que despertar essa verdade que existe dentro de cada um. Eu tenho a minha verdade, cada um de vocês que está nos assistindo tem a sua própria verdade. Então, vá em busca dessa verdade, para que a gente possa ser eu mesma, não ser fantoche de uma mídia, né, ou de várias coisas
que eu não preciso ter nada material para que eu seja feliz. Eu preciso ter a mim. Porque se eu tiver a mim plena, eu vou ser feliz. Tá ok? Então essa é uma mensagem que a gente deixa para vocês. Muito obrigado a todos. Eu ia falar uma mensagem. E lembrando que no Livro dos Espíritos, nós temos também, tá, que fala sobre a importância do ser, né? No Livro dos Espíritos tem lá, enquanto o Reinaldo faz aqui, eu vou pegar no meu celular e ele lê para vocês. Toma aqui, senhor Reinaldo. Sobre você. Vamos lá. Bom, a gente está chegando perto do encerramento aí tem um pessoal que participou, né, da live. A Iracema Roque mandou uma boa noite para a gente, o Paulo Roberto mandou abençoar a oradora da noite, está abençoado aqui, né? A Leni Ribeiro, a Paula Jaqueline Ribeiro Dias, o Henrique Lima, a Lu Sabatini, Jorge Henrique Castro, José Viana, Leila Lara, Luiz Augusto Valadares, Alberto Campos, José Fratello e Maria Eduarda Gomes. Esse pessoal todo aí mandou aqui um joinha, deu um like, assistiu a gente. Deixa eu ver o que a Cristina pôs aqui, a mensagem que é para eu ler. Qual é a mensagem que é para eu ler mesmo, Cristina? Pessoal, ele tira, viu? Tá. Essa aqui, tá. Vida para o Espírito é a vida do Espírito. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o Espiritismo é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. Muito bem, dona Cristina. Ela fica garimpando essas coisas aí, né? Bom, lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que o Kardec faz e os espíritos respondem sobre a finalidade da vida, né? O sentido da vida é o progresso, mas a finalidade da vida é a prática do bem. Então, a finalidade única, aliás, os espíritos ressaltam isso, a finalidade única da vida é a prática do bem. Então, é aquela questão, né, de amar, né, aprender a amar e seguir o progresso, aí, a lei do progresso a qual todos nós estamos vinculados. E a gente vai fazer então a nossa última prece da noite de hoje. Vou convidando você, se não pôs água ainda, e pode colocar, né, que ainda dá tempo, e a gente vai, então, convidando a todos para cerrar os nossos olhos, ou entrar no nosso aposento, como pedia Jesus, não é? Fechar a porta e orar em secreto, que Deus, nosso Pai, que tudo vê em secreto, ouvirá as nossas palavras. Então, oremos agradecendo a Deus, de infinita misericórdia, por sua bondade suprema, de nos haver concedido, nesta noite de hoje, a oportunidade desse encontro fraterno entre almas que buscam e pulsam no mesmo objetivo neste planeta de dor, de aflição e de sofrimentos. Estamos separados neste momento por conta de uma pandemia que nos acolheu em roldão, como se fosse uma ventania, e nenhum de nós escapou. Estamos passando por um período em que foi nos dado uma prova para que a suportássemos e pudéssemos passar por ela e sair dela com maior conhecimento. Esperamos em Deus que, quando terminar este momento, possamos dar mais valor a um abraço simples e fraterno, a um aperto de mão em uma esquina, a uma conversa amiga, face a face, a visita de um amigo ao nosso lar ou a nossa visita a um parente querido.
Possamos, enfim, valorizar mais a nossa conduta social perante os nossos irmãos, valorizar as coisas simples, porque é na simplicidade, diz o grande sábio, que se encontra a felicidade. Certa vez, perguntado sobre quem era o homem mais feliz, o nosso irmão Francisco Cândido respondeu: aquele que cumpre os seus deveres. O interlocutor, não satisfeito, volta-se para ele e pergunta: e quem é o homem mais rico, preocupado talvez com a riqueza? E Francisco Cândido, na sua sabedoria, diz: aquele que tem menos necessidades. Portanto, a felicidade se encontra no dever cumprido e a riqueza naquele que tem menos necessidade. Todos nós, portanto, podemos ser felizes e ricos. Basta que queiramos, basta que possamos focar naquilo que já temos, basta que possamos agradecer a Deus esses pequenos momentos de encontro, onde possamos conversar, nos abraçar e auxiliarmos-nos mutuamente com a graça de Jesus. Que Jesus esteja com todos durante esta semana. Que Deus possa nos socorrer os nossos mais profundos, as nossas mais eminentes necessidades. Que Jesus nos acolha os espíritos hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a semana que vem para todos. Um bom finalzinho de domingo. E agora vamos embora assistir alguma coisa na televisão, né?